Gente, todo mundo já ouviu falar em esclerose múltipla. E é uma doença que assusta a gente. Quando fala esclerose múltipla, a gente fala, ah, meu Deus, vou morrer. E atinge 35 mil de brasileiros hoje em dia. Tá? Eu convidei a doutora Aline Vitali, que é neurologista, que vai falar sobre esse assunto com a gente. Se você tiver dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp, 991765602. Manda a dúvida, que hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente, obrigada pelo convite. Imagina. Doutora, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico do paciente, ele agride o próprio organismo. No caso da esclerose múltipla, ele agride o próprio sistema nervoso central. Pode ter lesões no cérebro, no cerebelo, que é uma outra parte do encéfalo. A gente pode ter lesões na medula e o paciente pode ter diversos sintomas decorrentes dessas lesões que são causadas. É uma doença que se caracteriza por surtos, né? Então, o paciente vai ter momentos que ele vai ficar muito sintomático, esses surtos, que podem ser sintomas muito variados, como, por exemplo, perda da visão de um olho, enxergar duplo, fraqueza de um lado do corpo, fraqueza nas pernas, por exemplo, fraqueza da cintura para baixo, dormência de um lado do corpo. E esses sintomas tendem a desaparecer ao longo do tempo, ou regredir quase completamente ou completamente, e a pessoa vai ter a tendência a desenvolver novos surtos se ela não fizer o tratamento. Pode acontecer de ter um surto e nunca mais ter? Quando tem um surto e nunca mais tem, a gente faz uma ressonância, por exemplo, e a gente vai ver as alterações que tem nessa ressonância. Quando tem um surto só e as alterações da ressonância não são sugestivas de esclerose múltipla, a gente não vai chamar de esclerose múltipla, a gente vai chamar de síndrome clínica isolada. Entendi. Mas alguns pacientes, eles podem ter um surto e já com a ressonância a gente faz o diagnóstico. E aí a gente inicia tratamento e a gente pode evitar ou atrasar muito um surto seguinte. Mas pode acontecer do diagnóstico não fechar no primeiro surto? Pode acontecer. Se o paciente tiver um surto e a ressonância dele, por exemplo, não tiver alteração ou tiver alteração muito discreta, a gente não consegue fechar o diagnóstico num primeiro surto. Entendi. Quem que pode vir a desenvolver essa doença, doutora? Essa é uma doença que acomete pacientes jovens, acomete mais mulheres e acomete mulheres jovens, mais ou menos entre 20 e 40 anos. Isso assusta. Né? Isso deixa a gente meio preocupada, né? Sim. Então não é uma doença que atinge a terceira idade. Não, quando tem sintoma que sugere esclerose múltipla em pacientes com mais idade, a gente vai pensar que seja um outro diagnóstico, não esclerose múltipla. Entendi. E é genético? Pode ser genético? Ela não é genética, ela não é uma doença herdada. Então, alguém que tem um familiar com esclerose múltipla não tem um aumento de risco de desenvolver esclerose múltipla. Tem cura, doutora? Ela não tem cura, mas ela tem tratamentos que são muito efetivos. Então, a gente pode evitar novos surtos e a gente pode diminuir a progressão ao longo do tempo e a pessoa pode ter uma vida praticamente normal. E como que é esse tratamento aí? É medicação? Existe tratamento que é injetável e existe um medicamento que é via oral, que é para tomar. Conforme os sintomas do paciente, a evolução da doença dele, ou pela preferência pessoal até, a gente escolhe um determinado tipo de tratamento. Todos eles são fornecidos pelo SUS, são medicamentos de muito alto custo. E eles são fornecidos todos pelo SUS. Mesmo quem tem melhores condições, todo mundo recorre ao SUS, porque fica em torno de R$10 mil o tratamento mês. Por mês? É um tratamento caro. Então, dificilmente vai existir... Tem pessoas que conseguem manter isso ao longo de toda a vida, porque vai ser ao longo de toda a vida que a pessoa vai tomar o remédio. Entendi. E pode ser que ela viva a vida inteira sem os sintomas? Pode. Tem alguns pacientes que têm poucos surtos leves no início e depois não desenvolvem mais. Porque ao longo do tempo os surtos tendem a diminuir. Entendi. Agora, e se não tratar, doutora? Está tendo surto, de repente, por relaxo, por falta de informação também, não foi atrás. O que essa doença pode fazer com a pessoa?
a pessoa pode acumular déficits neurológicos. Então, se ela não trata, o surto ele tende a ter um pico de sintoma e os sintomas diminuem e pode ficar com alguma sequela. Então, se o paciente começa a ter vários surtos, ele pode ir acumulando as sequelas que fica dos surtos. E aí ele ficar com incapacidade importante. Entendi. De repente até ficar em cadeira de rodas, enfim. Mas alguns podem ficar em cadeira de rodas no surto e depois se recuperar. Olha, que interessante. É uma notícia boa isso, Sim. né? Doutora, tem uma pergunta aqui no WhatsApp, a Elisângela, ela fala o seguinte, quero saber se depressão leva à esclerose múltipla. Não leva à esclerose múltipla. As causas da esclerose múltipla são pouco conhecidas. Então, a gente não sabe exatamente o que causa ela, qual que é o fator que faz com que a doença inicie. Mas depressão não é um fator de risco para a esclerose múltipla. Tem uma telespectadora aqui perguntando se a síndrome clinicamente isolada é a esclerose múltipla. Eu acho que é isso, ela não se identificou aqui, é isso? Entendi. A síndrome clínica isolada, ela pode ser um primeiro surto de esclerose múltipla, mas a gente só vai saber ao longo do tempo se é esclerose múltipla se o paciente desenvolveu ou não um segundo surto, ou se ele passou a ter uma nova alteração na ressonância. Então, vai ter pacientes que a gente só vai conseguir dar esse diagnóstico de síndrome clínica isolada e não vai fechar num primeiro momento esclerose múltipla. Outros podem ter a síndrome clínica isolada e nunca mais ter nenhum sintoma. Isso é uma questão de tempo. Com o tempo a gente vai ter essa resposta. Entendi. E, doutora, qual que é a diferença da esclerose múltipla e daquela esclerose que teve toda aquela campanha do balde de gelo, que era a ELA? A ELA. Ela é a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença que dá sintomas motores, basicamente. E ela é uma doença progressiva, a progressão é ao longo de poucos anos, às vezes 1, 2 anos, alguns pacientes vivem um pouco mais, vivem 5 anos, e ela sempre evolui, ela não tem surtos. E ela não tem medicação que diminua essa velocidade de evolução? Ela tem medicação, mas a medicação ainda é pouco efetiva. Entendi. Já é diferente da esclerose múltipla? É bem diferente da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, o paciente vive uma vida inteira com a doença, ele convive com a doença, é uma doença crônica. A esclerose lateral amiotrófica não, é uma doença que o paciente tende a piorar dos sintomas rapidamente ao longo do tempo. E o que mais o paciente pode fazer para melhorar a reabilitação, doutora? Então, se o paciente tem um surto, ele sempre vai ter que fazer reabilitação. A reabilitação vai incluir fisioterapia, fono, terapia ocupacional. Então, se ele está com uma dificuldade motora ou dificuldade de equilíbrio, a fisioterapia vai ser fundamental. Se o paciente tem uma dificuldade para engolir ou uma dificuldade de fala, a fono vai ser muito importante para esse paciente, para a reabilitação, para acelerar a melhora. E a terapia ocupacional para o paciente se adaptar às atividades do dia a dia dele com as dificuldades que ele venha a ter por sequela da esclerose múltipla. Entendi. Então, gente, nada de se desesperar aí se você recebeu um diagnóstico desse de esclerose múltipla. A doutora acalmou bastante a gente, dizendo, né, que no surto ele pode estar ruim, mas tem reabilitação e pode conviver muito bem para o resto da vida, né? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutora Aline? Eu que agradeço. Obrigada mesmo.